Viu, Cris? O João, como tá sério? Pois eu não conheço o João ainda, estou curiosa. Só Tá conheço vendo? um Olha o João, João né? aí, tá vendo ali? Olha o João aí, ó. Então tá. Tudo bem, João? Parou no. Oi? Vamos lá, Cris, pode começar. Tá. Tati, paramos nesse aqui que é o 17º, tá? Eu tô Tá, recebendo as pessoas aqui, se tu quiser já começar. tá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. É porque o celular tá um pouquinho longe, tá no carregador, aí tá um pouquinho Não, longe de mas mim. tá bem bom o áudio. Ah, então tá. Eu tô sem fone. Acho que vocês gostaram mais sem fone Sem mesmo. fone, aham. Então tá. Eu vou ler então. Como o elétron é o elemento componente do átomo, este da molécula, esta da célula, esta dos tecidos e estes do organismo, assim o pensamento de um indivíduo na sociedade humana é o elemento de um mais vasto pensamento coletivo no qual se somam as características psicológicas dominantes nos componentes. Que é aquela história do consciente coletivo que a gente já conversou, né? Teremos, então, uma massa humana que sente com um pensamento e uma única psique. E acho que tem alguém com o microfone ligado, né? E muito mais de forma determinista que no caso do indivíduo singular. Somos guiados pelas mesmas vontades e aceitamos que ilusões e conceitos em uma família por afinidade, né? Por questão de coisas que a gente precisa resolver, de questões que ficaram pendentes, né? Principalmente, mas a gente está ali, a nossa família, ela forma um campo, né? Esse campo da nossa família também está inserido em outros campos, e assim esses campos eles formam esse inconsciente coletivo que a gente está mergulhado, né? Nós somos um campo vibratório, as pessoas ao nosso redor, enfim, o nosso trabalho forma, né? E a gente, nós somos atraídos, como eu falei antes, por afinidade de vibração, né? Geralmente a gente acaba gostando ou não, tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos enfim, as mesmas questões a serem resolvidas, né? Uns em maior grau de um lado e outros em maior grau de um outro, né? E a gente geralmente costuma segregar, né? A minha verdade e a verdade das pessoas que eu gosto é a verdade. Muitas vezes a gente recebe as coisas não só conscientemente, mas inconscientemente e aceita. É como se todos os pensamentos que passassem na nossa tela mental a gente aceitasse, né? Então tudo que chega na minha mente eu vou lá e aceito como verdade, sem ao menos questionar, né? Porque se cada um está inserido na sociedade e a gente forma o inconsciente coletivo, todos nós somos responsáveis por emanar e receber esses pensamentos que estão no inconsciente, né? E a gente simplesmente não os questiona. Eles chegam e a gente dá vida como se eles fossem verdade. E é aí que a gente perde porque a gente é completamente dominado, a gente é completamente condicionado. Hoje em dia é muito fácil de ver isso até na nossa sociedade. Eu vou falar um exemplo imenso, porém não precisa ir muito longe. Com exemplos pequenos, a gente também pode mostrar isso, mas digo em relação à política.
hoje, infelizmente, as coisas são divididas entre esquerda e direita, né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque a gente precisa... A gente vive nesse mundo dualístico, então isso ainda é preciso. Mas o que não quer dizer que a gente precisa assumir um lado e que tudo preza, eu sigo sem pensar, sem questionar, sem saber de onde veio, sem saber o que tem por trás disso. E a gente pode fazer isso o tempo inteiro para que a gente se torne livre de todos os pensamentos que passam na nossa cabeça. Todos. Todos os pensamentos que chegam até a gente tem o poder de aceitar ou não. E é essa escolha que vai nos tornar livres ou cada vez mais prisioneiros. O Jorge quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu não vejo aqui. Será que ele está fazendo sinal? Não quer? Posso continuar então? Tu pode passar... Não tem ninguém fazendo sinal por enquanto, Tati. Ah, tá, eu não vejo, eu não vejo. Sim. Oi? Eu não quero falar Oi. nada, tá bom? Tá tudo Tá bom. maravilhoso. Tá, pode passar então, Cris. Livre-arbítrio, determinismo e a encarnação. Dado que todo momento é o efeito do precedente, como é causa do seguinte, nós não estamos ainda ligados como efeito. Desencarnações seguidas lançando os mesmos impulsos, que é aquilo que a gente conversou na outra aula, né? Na aula passada. A todo momento a gente tem, sim, o poder de lançar novas causas para que a gente possa vivenciar experiências diferentes. O problema é que a gente tá preso ainda lá naquela nossa escolha inicial, que foi a da queda, né? Que a gente escolheu se separar, a gente escolheu ser egoístas e arrogantes, enfim, e como a gente exemplificou, a gente ainda não está muito longe disso, a gente acaba fazendo sempre as mesmas escolhas, ou seja, então, em vez de nós sermos senhores e senhoras, né, do nosso destino, a gente conseguir se libertar, acaba que a gente se contrai ainda mais, né, a gente se cristaliza ainda mais. Então, a gente, infelizmente, acaba... Oi, amiga! A gente acaba por viver efeitos, porque a gente sempre lança as mesmas causas, né? Então, é muito importante o poder de... Se a gente não está contente com o que a gente está vivendo, e claro, tudo isso é uma jornada, né? Um dia, todos nós vamos voltar à unidade, e isso é uma jornada, então a gente precisa começar desde já a pensar diferente, né? A questionar o porquê de tudo que eu aceito como verdade, para que a gente possa ser livre para lançar novas causas e que a gente evite de sofrer tanto. Quer falar alguma coisa, amiga? A parte da vida mais sujeita a funcionar por instinto, menos reflexiva, é a primeira, isto é, a juventude. Então, pode-se dizer que na primeira metade da vida, o homem antes obedece fatalmente às consequências do passado e não está em estado de iniciar lançamento de novos impulsos. E isso é muito verdade porque, por exemplo, se a gente for parar para prestar atenção em duas crianças que foram criadas pelos mesmos pais, por exemplo, nas mesmas condições, né? A criança, desde muito pequenininha, ela já tem a sua personalidade, né? Por mais que a educação tente ser o mais próximo possível, porque nunca vai ser igual, a criança, desde pequena, ela já demonstra a sua personalidade, que não foi criada nessa vida. É uma personalidade que foi acumulada desde a criação, né? Então, ele fala ali que até a adolescência, mais ou menos, a gente ainda está sofrendo os efeitos de causas que a gente lançou em vidas passadas, né? E muito pouco é livre.
Então, por isso a importância e a responsabilidade dos pais, né, nesse momento. Porque eu acho que até os 7 anos, né, Jorge, a criança ela ainda está reencarnando, né? É 7 ou 6? Uma coisa assim, né? Oi, 7 anos. Até os 7 anos, a encarnação não se fixou ainda. Não se Depois de fixou. 7 anos, ela é fixada. Então, esse período, ele é muito importante para que a gente possa, porque a gente tem total responsabilidade, né? Por esse serzinho aí que está reencarnando. Então, até os 7 anos, a gente consegue agregar bastante, enfim, valores, digamos, a gente pode chamar assim, né, numa criança. A gente ainda tem a chance de ajudar para que ela possa se libertar de questões, né? E então a responsabilidade é muito dos pais. E depois disso a reencarnação ela já se dá. Então a partir disso não é que seja muito difícil, mas é que a partir dos 7 anos ela já está reencarnada. Então, para conseguir implantar novos pensamentos, é um pouco trabalhoso. Todo mundo sabe, todo mundo já foi adolescente aqui, e o adolescente, quando a gente é adolescente, a gente meio que se acha, né, o dono do universo e tal. É uma fase que a gente tem, né, disso mesmo, assim. Então, por isso que é muito importante a total atenção dos pais, principalmente para identificar os pontos em que os filhos eles possuem mais dificuldade, mais facilidade, para que a gente possa, sim, ajudar, né? Porque os pais não nasceram pais por acaso e nós não nascemos filhos por acaso, né? Então, a gente os pais eles têm total responsabilidade. Então, por isso que a gente diz também que com o tempo, né, vai passando o tempo, a gente parece que vai, entre aspas, amadurecendo e vai conseguindo ter uma melhor compreensão de como as coisas funcionam, de como o mundo funciona, né? É porque a partir daí a gente já possui a capacidade de lançar novas causas, né? Então a gente já acaba tendo o discernimento e a oportunidade de se libertar. Então está nas nossas mãos a gente fazer um futuro diferente. Quer falar alguma coisa, amiga? Oi, boa noite a todos. Desculpa o atraso. Sim, enquanto estava falando aqui, me veio justamente, eu não sei em que momento da vida esse questionamento veio, assim, mas eu lembro de uma pessoa falando, nossa, mas acontecem com crianças, assim, um ser tão inocente, né? E a gente esquece todas as vidas que já passamos e todas as trajetórias que já passamos, lançamentos que já fizemos, e aí a gente acaba tendo a criança como um ser muito inocente, né? Como se ele não tivesse ali dando continuidade a uma vida, né? Que já teve algumas reencarnações e que está respondendo isso também, né? E é importante a gente ter isso em mente também, assim como não há acidente entre quem são meus pais ou eu ser filha dos meus pais, também não tem coincidência sobre o que essa criança está colhendo, né? Realmente nessa fase da vida dela. Opa, me enrolei aqui para abrir o microfone. É isso aí, amiga, é isso aí. Queres ler o próximo ali? Ou eu continuo aí, eu continuo, daí tu vai nos outros, pode ser? Pode ser. Tá. Na maturidade, que é mais consciente e reflexa, se age mais como causa nova, semeando-se para o próprio futuro, mais que suportando-se as consequências do passado. Age-se corrigindo as trajetórias e iniciando o lançamento de novos impulsos causais. Então, é por isso que a gente entende muitas das dores, né, que a gente passa, e também acaba por perceber que, principalmente mais na vida adulta e para frente, né,
confirmando mais ainda de que nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Então, principalmente em relação a dores e doenças, né? Que são formas de pensamentos que são lançados e muitas vezes, todos os dias e a todo momento, né? Enfim, por uma série de anos e milênios. Então, acabam que por se cristalizar, né? E aí, para a gente se libertar disso, a gente acaba entrando em conflito com a lei, porque, mais uma vez, lembrando que a gente sempre tenta, né, perante a vida, a gente tenta ser deuses, a gente sempre quer ter razão perante o outro, a gente quer ter razão perante tudo, e se a gente não tem, a gente usa de astúcia para ter. Então, é aí que surgem as nossas doenças e as nossas dores, né? As nossas mazelas. Então, isso vem de encontro àquele outro slide que eu li antes, que fala que a gente é condicionado. E a gente nem percebe, né? A gente age de todas essas formas e a gente não percebe, né? A gente age instintivamente, a gente age com orgulho, a gente deixa que o ego guie a nossa vida, então não tem como a gente receber algo diferente, né? Quer falar alguma coisa, Tati? Tati, eu quero fazer um comentário. Deixa eu abrir Claro. minha câmera. Não gosto de falar sem me ver. Então, só pegando um gancho um pouco mais atrás ali do que tu falou sobre a questão da segregação, né? A última aula que foi dada, assim, ser do livre-arbítrio, nós falamos sobre a luta. E então a humanidade, ela vive em luta, independente de que seja luta política, luta de qualquer tipo. Então, a gente olha para o lado, para o filho, inclusive, para o marido, para o irmão, e muitas vezes com olhar de luta, né? E quando aí tu vem falando da responsabilidade dos pais com os filhos, é preciso que a gente tome isso com muito cuidado, porque como a gente vive em luta, inclusive conosco mesmo, a gente vive em conflito, e o conflito, na verdade, ele tem um lado positivo, porque sem o conflito a gente não consegue crescer. É através do conflito que a gente vai se descobrindo, né? Mas onde eu quero chegar é que a responsabilidade dos pais com os filhos. Então, como nós temos o costume de olhar para um filho com aquele olhar de mãe, que normalmente as mães encobrem os filhos, né? E eu também sou mãe, mas Deus nos dá uma responsabilidade muito grande quando coloca um espírito sobre os nossos cuidados. E eu assisti uma aula do Dr. Maurício, do IBS, né? Que todo mundo deveria assistir todas as aulas do IBS, porque é maravilhoso. E ele diz o quanto é importante o olhar de um pai e uma mãe para um filho, com o intuito de observar o que aquela criatura traz. O Pietro Baldi usa um termo que é abrir a mala, eu não me lembro qual é o livro, né? Principalmente quando ele vai vindo ali dos 7, 8 anos em diante, porque aí a coisa já está feita, mas as nuances da personalidade já vão aparecendo, e a gente tem aquelas questões de achar bonitinho enquanto é muito pequeno, de achar engraçadinho, ai não, isso vai passar, mas a gente precisa ter um olhar de responsabilidade e entender que cada manifestação dessa é uma manifestação da personalidade daquela criança, que eu, enquanto mãe ou enquanto pai, eu preciso entender e conduzir da melhor forma possível. Não que a gente vá fazer milagre ou vá conseguir transformar, porque é um espírito e a responsabilidade também é dele. Mas de a gente estar atento para essa questão de como olhar para os filhos, sabe? Fica essa reflexão de realmente conseguir ver e ajudar, porque é uma grande responsabilidade, né? Mas é isso. É verdade, Cris. E isso, essa questão da criação, ela determina muito, não que determine muito, mas ela contribui muito para tudo isso que a gente está vivendo em relação a doenças psíquicas e mentais, né? As depressões, as ansiedades, os pânicos, né? Querendo ou não, a fórmula como a criança assimila o que ela recebe na infância
ela ainda vai ressoar, vai reverberar nas atitudes dela, né? E no comportamento dela e na maneira dela de ver o mundo. Então, por isso é muito importante que a gente ouça os sentimentos, o que a criança está sentindo, o que a criança está pensando, né? Eu vou dar um exemplo, assim, bem básico, mas que eu acho que cabe para o momento. Eu estava com a minha sobrinha e a minha sobrinha, ela sempre pede para usar o meu celular. E aí o meu cunhado, né, pai dela, ele não gosta que ela passe muito tempo no celular, né? Eles brincam bastante com ela de outras coisas para que ela não fique muito tempo no celular, né? Ela também pode usar o celular, mas ele prefere que ela brinque de outras coisas. E aí esses dias ele chegou lá na minha mãe para buscá-la e ela estava com o meu celular na mão. E aí ela falou para mim, ela largou o celular longe e falou assim: vamos esconder do papai, que o papai tá chegando. Aí a minha irmã estava junto, né? E falou assim: filha, como assim esconder do papai? Não precisa esconder nada do papai. Ela tem 4 aninhos. Não precisa esconder nada do papai, filha. Não tem por que esconder. A tia deixou você brincar, então você brinca. Quando seu pai chegar, se ele falar alguma coisa, vocês conversam. E aí a gente entra em um acordo. Aí ela falou assim: não, mas é que o vovô, que é o pai do meu cunhado, não, mas é que o vovô, ele me falou que quando a gente podia brincar, mas aí quando o papai chegasse, a gente escondia. Então daí eu sempre escondo quando o papai chega. Ou seja, a criança estava sendo astuta, achando que estava fazendo certo, e se não tivesse ocorrido isso, né, que foi, entre aspas, não, nada é sem querer, né, mas se não tivesse ocorrido isso, era mais uma das coisas que passariam batido, sabe? E a partir daí, a criança, ela cresce achando que aquilo ali é certo, que é esconder as coisas, é a astúcia de fazer algo naquele jeitinho para conseguir esconder e tal. E a gente faz isso até hoje, né? A gente, meu Deus, quem nunca fez isso? Eu já fiz, pelo menos. Estou aqui com a mão levantada, mas não tem ninguém me vendo. Mas eu já fiz de fazer as coisas rapidinho para esconder. Então, são coisas que que a gente cresce e acabam passando despercebidos pela gente. E é uma causa que a gente está lançando que a gente vai ter que uma hora lidar com isso. Sim. Através de uma dor, se a gente não perceber. E ainda tem um detalhe, né, Tati, que assim, ó, a gente é tão condicionado, como tu estava falando, que provavelmente o avô faz inconsciente. Na verdade, ele está acostumado, ele está condicionado naquela astúcia, que é a forma mental do nosso tempo, né? E a gente vai perpetuando através dos filhos esse tipo de conduta. E esse é só um pequeno exemplo. E aí a gente ensina os filhos a ser super interessado pelos bens materiais, e vai perpetuando coisas que realmente fazem o sofrimento aumentar. E a gente não se toca, porque a gente vive numa ignorância de desconhecimento, na verdade, né? Sim. Eu acho que tem alguém com a mão levantada, só um pouquinho. Ai, desculpa, pode falar. Não, eu não sei. Eu acho que é a Adriana. Se tiver alguém querendo falar, pode se manifestar, por favor. Eu não vejo Acho aqui. que não. Eu vi, mas parece que sumiu. Então, vamos continuar. Gente, desculpa, tá, gente? Eu não vejo aqui eu nada. vi, mas sumiu, parece aqui. Mas vamos tocar em frente, então. Sim, e depois para isso, para que a gente possa ajudar a recuperar isso, é muito difícil, porque agora ela se pega fazendo isso direto, a gente observa ela fazendo isso direto, e para outras coisas, escondendo, sabe? Então, a gente precisa prestar atenção na gente mesmo, nesses tipos de, né? Ai, não, eu não vou fazer isso por vergonha, por astúcia, enfim. É que a gente não nota, tá tão enraizado, a gente é tão escravo disso, que a gente não consegue conceber um mundo diferente disso, né? Então, imagina, se o que eu lanço todos os dias é astúcia, é mentira, o que eu vou colher, né? Não tem como eu colher algo diferente. Porque, como eu aprendi com meu amigo Jorge, toda vida vem da vida, né?
Então, como é que eu vou colher algo que venha da vida, que venha do amor, que venha de Deus, se as minhas atitudes não possuem essa base, né? Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos passar? Eu gostaria de falar. Fale. Porque, na verdade, a gente começa... Primeiro que o nosso ego trabalha com justificativas, né? Então, a gente entra com... mas é uma pequena mentirinha. Ou... nem mentido, assim, sabe? Então, ele sempre fica trabalhando para justificar coisas que são aceitáveis. E, na verdade, não tem um aceitável ou não aceitável, né? É simplesmente o que é certo e o que é errado. Não tem uma quantificação. E a gente tem muito esse hábito de até punir os outros com isso, né? Tipo, mas o que ele fez foi grave. E, tipo, eu acabo não olhando para as próprias ações pequenas que eu justifico por serem pequenas, né? E é justamente pelas pequenas coisas que vai se tornando um hábito e que você nem se questiona. Então, a gente, é como tu falou, né, Tati? A gente fica escravo no sentido de não perceber mais o que a gente faz. Porque aquilo tá tão natural, tão fluindo, que é muito pequeno para ser dado uma importância, né? Para ter um significado na nossa vida e para a gente botar como certo ou errado novamente, né? Exatamente. E é muito importante isso que tu falou, Tati, até porque para a vida não existe diferença entre uma mentira pequena e uma mentira grande, né? A energia é a mesma. Se eu conto uma mentirinha ou se eu conto uma mentira considerada por nós mesmos, pelo nosso crivo, que não é verdade, uma mentira grave. Se eu cometo uma atrocidade pequenininha ou uma grande, né? Energeticamente é o mesmo impulso. Então, a gente não devia nem julgar ninguém, né? Julgar, óbvio, que a gente nunca deve mesmo, mas é que a gente realmente, quando a gente julga alguém, a gente está se emaranhando ainda mais, está se prendendo ainda mais a esse emaranhado, porque é o mesmo tipo de vibração que a gente está lançando, né? Então, é importante a gente fazer essa faxina na nossa vida. Nem mentirinhas pequenas, porque não dá, a gente não tem mais tempo para isso, né? Para perder tempo com essas coisinhas pequenas. É ser humilde o suficiente para admitir que errou sem precisar mentir. Porque não vai destruir a nossa imagem, né? Não vai... foi algo criado pela gente. A gente mente para que a gente seja aceito, para que a gente se passe por querido, por perfeito, por eu não erro, por eu não decepciono, mas tudo isso é arrogância, né? Então, vamos prestar atenção nisso, aplicar isso, né? Em todos os nossos dias. É algo muito pequeno e muito significativo. Quer falar alguma coisa, Jorge? Vocês estão quietinho. Não, estou ouvindo, né? Está tudo bem. Tem que prestar atenção nessas pequenas coisas pela lei de causa e efeito. Todo mundo precisa entender que a lei de causa e efeito, ela trabalha por contração e expansão. Todo movimento que a gente faz e repete, ele contrai. E essa contração gera uma inércia. E depois, para sair dessa inércia, dessa prisão mental, é muito difícil. Então, quando você pega uma criança no erro e todo mundo acha engraçadinho, mas depois, para corrigir isso, depois que ela é adulta, ela vai passar um bom bocado, só através da dor e através de processos expiatórios, enquanto poderia ser realizado isso sem passar por esse processo, educando a criança corretamente e explicando para ela. Todo mundo precisa entender o funcionamento da lei de causa e efeito. Toda causa que você lança retorna para você e retorna como força de aprisionamento. Ela fica presa na tua mente e você vai perceber a vida, perceber as pessoas com esse conteúdo mental. Então, uma criança que conta uma mentira, como a Tati colocou, ou esconde, ou acha que esconder a verdade é um fator de conseguir uma vantagem,
ela vai repetir esse comportamento várias vezes, e vai repetir como adulta, como nós fazemos. E eu quero saber desfazer isso, como é que isso é possível. Por isso que existe a dor, por isso que existe o processo expiatório. E é preciso observar a gente mesmo, os comportamentos padrões, e que a gente está aprisionado, e que deveremos fazer um esforço enorme, e o esforço que eu digo aqui, ele é intelectual, ele é espiritual, ele é psíquico, e não é físico, de compreender essas coisas e não repeti-las. Cada vez que você repete, contrai mais, aprisiona mais. Isso quer dizer que você vai ver o mundo, vai perceber o mundo sempre com essa mente. Então, o ciumento vai ver ciúme em tudo, o mentiroso vai ver mentira em tudo, o enganador vai enganar todo mundo e achar que está certo, o violento vai querer bater em todo mundo e vai achar que está certo, o hipocondríaco vai tomar remédio o tempo todo porque acha que tudo é uma doença, e assim o nosso mundo vira essa loucura que ela é. Tá bom? É isso, Tati. Boa aula aí para você. Tá excelente. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, amiga. É isso mesmo. Até a outra aula, a outra vez que a gente teve essa aula, eu lembro, agora que eu lembrei que eu falei até citei um exemplo meu, né? E citei um exemplo também de uma propaganda que passava onde o colaborador estava, enfim, vendo algo que não era do trabalho na frente do computador. Aí, quando o chefe chegava, ele mudava de tela. Aí o chefe saía, ele ia lá e mudava de novo. Daí o chefe olhava para ele, ele mudava de tela. Né? É um exemplo besta, mas só para mostrar que essas coisas acabam passando batidas pela gente. Né? Querer na frente do outro mostrar uma imagem é justamente o que o Jorge falou, para ter uma vantagem ou para não ter uma desvantagem, né? Então são coisinhas que às vezes acabam passando batido pela gente que a gente não nota. E aí acaba vivendo assim, acaba lançando novas causas a partir disso, né? Quer ler, Tatinha? Leio, sim. E só para complementar, às vezes essas coisas elas vêm tão disfarçadas e tão atrativas que até numa simples brincadeira, né? A gente quer pegar uma pecinha, quer mentir para alguém só para fazer uma sacanagem, e aí a gente não percebe, né? Porque a gente é como se passasse assim, passasse panos, né? De tipo, isso aqui não tem. Então, não existem dois pesos e duas medidas, né? Ou é ou não é, é simples. E aí, tudo que for de resto é a astúcia da gente querendo se enganar para que a gente se sabote e aceite coisa que na verdade está errada, né? É isso aí. O índio recebe por hereditariedade e adota um organismo para o qual a sua personalidade individual foi atraída por afinidade, mas que é o resultado da evolução biológica, uma espécie já de determinismo orgânico hereditário, isto é, um organismo físico já fixado em uma forma, como em outro plano. É o seu destino que exprime o seu passado. Matéria é apenas uma forma de organização de energia. E a gente, a matéria, está nessa energia dentro para poder experienciar tudo isso, né? Então, olha como a nossa energia ela já é pesada, né? Para a gente ter essa carne, esse osso aqui e passar por tudo que a gente passa, né? Como a gente já falou antes, não existe coincidência de quem são os meus pais ou de quem eu sou filha, mas a gente já vai por afinidade, por uma questão de afinidade, né? Deus ele trabalha nessa perfeição de sincronicidade, sobretudo o que me levar para o caminho evolutivo, né? Então, onde é que eu posso estar que eu mais vou aprender? Então, em que situação que eu vou estar, onde eu mais posso aprender? E como eu me manifesto ou manifesto resistência diante dessas situações? Porque quando... Eu estava até falando com a Maria esses dias, quando eu trabalho no vitimismo de achar que está muito pesado para mim, ou de que eu sou superior àquela situação e eu não entendo por que eu atraio esse tipo de pessoas, ou esse tipo de situações,
é porque eu estou trabalhando dentro de uma justificativa onde eu não aceito a lei de causa e efeito e não aceito a lei de Deus. Eu não vejo que o que eu estou passando, na verdade, é a melhor situação que eu poderia estar passando para que isso gere um aprendizado para mim. Então, ao invés da gente perder tempo com esse vitimismo, que o ego, ele é assim mesmo, né? Ele está procurando justificativa e ele trabalha só a partir do prazer, porque ele quer só o prazer para si. Então, ele não tem ações de dor, ele entende aquilo como missão, ele não entende aquilo como uma correção. Onde eu posso estar errando? Por que que eu estou resistindo a uma coisa que eu sei que é para que eu evolua, né? Então, se existência em situações onde tu fica, ao invés de olhar com um olhar de aprendizado, de aprendiz, ficar se colocando como superior, não vai aprender mesmo, porque tu já diz que aquela situação não é para ti. Tu já está falando que Deus não é justo e Deus não é amor e misericórdia. Então, o passo, acho que é a humildade, sabe? Da gente poder entender tá onde a gente está por afinidade e que toda situação, seja ela dolorosa ou não, é para me levar para o caminho evolutivo, que é Deus novamente, que eu decidi não estar mais perto. Eu só estou aqui nessa densidade e nessa situação porque eu escolhi estar aqui. O único responsável pela vida de cada um é cada um. E isso é maravilhoso, porque isso é uma dádiva. Porque se você se colocou no buraco, você também não sabe por sair desse buraco. Então, se você está num lugar onde você não quer estar, onde você não gosta, você é responsável por sair dele também. E você vai sair quando você aprender naquela situação. E não quando você se debater na situação por não aceitar e não querer compreender de passar aquilo. Não que isso seja fácil, mas isso é uma realidade. Então, suporta essa... Pode falar. Posso falar só ali da primeira parte? Eu lembrei ali, ó, matéria é apenas uma forma de organização de energia. Até acho que quando essa aula foi montada, o Jorge mandou para mim um link onde falava mais ou menos sobre isso, assim, o exemplo que o link dava, eu não vou lembrar direito, acho que o Jorge vai poder me ajudar, mas como matéria é apenas uma forma, isso explica o porquê de as pessoas serem parecidas fisicamente, o porquê de uma árvore ter folhas iguais, é tudo questão de energia, né? Emitindo, na verdade, né? Emanando a mesma vibração, o mesmo padrão de comportamento, ou seja, o mesmo condicionamento. Então, pensa, enfim, a gente pode pegar o exemplo só de uma árvore, que foi como deu ali o exemplo dessa matéria que ele me passou. Né? Pensa, é o mesmo condicionamento para as folhas saírem exatamente iguais, sabe? Com as mesmas nervuras, enfim. Isso, ao mesmo tempo que é legal de saber, é assustador, para ver como a gente é preso em padrões de vibrações, né? E energia, às vezes a gente para pensar no quão parecido, sei lá, até fisicamente a gente é com a família, né? Ou tão parecidos com pessoas ao nosso redor, que acaba sendo por afinidade, essas afinidades são condicionamentos, né? E que a gente está aqui, está vendo isso, tem a oportunidade de ver isso fisicamente, para que a gente possa transformar isso, né? A gente precisa fazer essa transformação do nosso espírito para que a gente possa evoluir. Era mais ou menos isso, né, Jorge? Não sei se tu vai lembrar daquele link que tu me mandou, mas tua memória é melhor que a minha, eu acho que tu lembra, né? Engano seu, né? Não. Eu não lembro, não. Mas eu achei interessante a sua colocação de que tudo é uma forma de evolução, e eu gostaria de tecer um comentário a respeito disso. Nós não gostamos disso, Tati. Então, você falou aí, nós estamos no condicionamento, numa prisão mental, todo mundo agindo da mesma forma. Mas, se Deus faz um movimento, não é? Qualquer movimento, por menor que esteja, que oportuniza cada um de nós sair dessa prisão,
dessa mente mecânica, desse condicionamento, desse inconsciente coletivo, a gente acha ruim. Qualquer coisa que tire da gente do conforto, daquilo que a gente pensa que é bom, e esse bom é uma prisão, é um mecanismo que, em dado momento, ele vai se transformar em dor, ele vai se transformar numa privação, mas a gente está feliz da vida ali. E se acontece alguma coisa, se um irmão fala alguma coisa, se o outro faz alguma coisa, se a vida apresenta um problema para a gente acha ruim. A gente não gosta. A gente gosta de viver dentro da prisão. Isso é um fato. Primeiro fato que precisa ser mudado na vida da gente é entender que todas essas coisas são oportunidades evolutivas. Tudo que a gente não gosta é exatamente aquilo que a gente precisa, mas a gente repudia. Então, não há evolução, continua dentro da prisão. Então, eu continuo fazendo um exercício de contração que vai inverter as forças do bem nas forças do mal. E isso, invertendo as forças do bem na força do mal, eu entro num processo destrutivo, que é determinístico, que eu vou ter que acabar passando por uma dor para poder resolver o problema. Mas, de novo, é uma opção nossa. Pela inércia, por não gostar dos problemas que a vida nos apresenta, que vão nos trazer soluções sem a dor. O problema, ele, na verdade, ele é maior ou menor segundo a minha percepção dele. E ele pode até não ser um problema, se eu olhar para ele como algo de uma oportunidade que Deus está me dando de elevação, de libertar minha mente de uma prisão, de me tirar de um processo que vai ser doloroso. Mas nós não olhamos assim, nós achamos tudo ruim, reclamamos de tudo o tempo todo. Qualquer coisa que tire a gente daquilo que a gente está acostumado a essa vida mecânica de fazer todo dia as mesmas coisas, a gente acha muito ruim. E esse processo, ele danifica tudo e acaba que até para a gente viver e nascer, o nosso corpo já está modelado pelos nossos pensamentos. A nossa trajetória ela já está feita de forma determinística, onde a gente não tem possibilidade nenhuma ou quase pouca de escolha. A escolha é uma só, ou você vai fazer pela dor, ou você vai fazer. Mas esse processo, ele tira da gente a capacidade de assimilação, porque se é dor e eu estou na revolta, eu me revolto contra a dor. Então, acaba que eu não aprendo de novo. Então, acaba que a dor precisa ser maior. É preciso que todo mundo compreenda esses processos. O que cada um vive momentaneamente, de bom ou de ruim, são processos bons, benéficos, de oportunidades de evolução, de você se libertar de algo que foi muito ruim, um erro que você cometeu no passado e que precisa de uma nova direção e que você precisa estudar esse processo e entender esse processo e não continuar vivendo com ele e achando ruim quando vem uma ajuda para você resolvê-lo. Prestem atenção, por favor. É isso, Tati. Continua aí. Obrigada, amigo. Eu até acho engraçado quando pais e filhos muito parecidos, né? Eu sempre lembro disso. Ó, o condicionamento aí, que legal, né? Quer ver quando são pais e filhos que vivem em atrito, assim, e são bem parecidos fisicamente. Deu, ora. Se não é um espelho? Eu acho muito legal. Ou então quem fala, ah, não, eu sou parecido com a minha mãe com muito orgulho. Deu isso mesmo. É com orgulho mesmo. Só uma brincadeirinha. Pode continuar, amigo. E é tão engraçado, né? Porque eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas casais, eles começam a ficar muito parecidos, né? E Não. eles já até trejeitos, né? Ficam muito parecidos, tanto que muitas vezes tem casais que parecem ser irmãos, né? E é curioso isso, porque quando tu começou a falar sobre essa questão de semelhança física, inclusive, até pelo mesmo padrão, assim, eu tinha parado para pensar sobre isso, assim, e realmente faz todo sentido, né?
a gente transmitir até uma leitura não só de jeitos, mas de aparência física mesmo, com alguém que tenha uma leitura. E, por exemplo, é muito engraçado, porque engraçado de curioso, né? Eu me acho muito parecida com meu pai, e eu sempre tive um embate muito grande com meu pai. Assim, Risos. ó, tranquilo, muito, muito Muitos bom. risos. É, aí, ó, momento aluno, né? Aham. Mas é muito interessante isso, até para a gente poder notar isso com uma maior facilidade, né? É muito legal, né? Aí tu para pensar em tudo, né? Em toda a natureza, porque tudo que existe, né? Na verdade, enfim, né? A natureza, digamos assim. Estamos, já como ele falou ali, matéria é apenas uma forma de organização de energia. E se é por afinidade, olha, né? A gente vê os animais, as plantas, enfim, né? Os minerais, todo mundo por afinidade ali de energia, né? A mesma vibração. Uhum. Então, dentro da nossa casa, as pessoas ao nosso redor, as que a gente gosta e as que a gente quer bater, todas são uma forma de organização de energia, né? Então, se a gente não está gostando do que está fora, é dentro que a gente precisa dar uma melhoradinha, né? Fazer uma faxina. É verdade. Nossa, Mas muito, muito. continue. Isso aí deu um encaixe muito interessante. Adorei essa parte. Legal, né? Deixa eu Uhum. só dar mais um Então, componente para vamos. vocês pensarem aí e já fazer uma propaganda para a aula da Maria Laura, que a Maria Laura vai falar das 9 leis, e o que vocês estão falando aí é da lei de complementariedade. Tudo é complementar, tudo é inverso, mas é complementar. E isso pode ser complementar desarmônico ou harmônico, né? Então, quando você tem uma afinidade harmônica, ela é complementar, e você pode ter uma afinidade desarmônica, mas ela é complementar também. Ok? Você tem um polo negativo e você um positivo. Um precisa aprender com o outro. E eles são desarmônicos e vão evoluir para serem harmônicos se quem está vivendo isso gosta ou não. Como a Tati falou, eu estou ali na família com quem eu gosto e com quem eu quero bater, né? O que eu quero bater é um complemento meu, mas que eu estou desarmônico com ele ainda. E isso que a gente precisa compreender, não é? Porque depois nós vamos ter que nos equilibrar nesse processo. E se não conseguir se equilibrar, vai se equilibrar pela dor, porque o processo ele é determinístico, não tem como não viver isso. Só tem um jeito de você não viver isso, é você fazer o movimento correto e se tornar livre. Você vai ver isso. Então você vai falar, olha, na minha família eu não gosto de 10 pessoas, sou afim de uma só. Ótimo. Então transforme as 10 também em seres complementares, harmônicos com você, através do entendimento do que faz você ser desarmônico com eles. Então, é preciso estudar isso com muito carinho, porque o impulso que você está recebendo, ele é complementar, é o impulso que vai fazer você evoluir. Ele é desarmônico porque está em luta ainda, e a Maria Laura vai explicar isso direitinho para a gente daqui a pouco. Tudo Oba! bem, gente? Eu espero que esteja todo mundo entendendo isso. Tudo na vida é complementar. Pode ser complementar harmônico ou desarmônico, em luta ou em paz. Aí depende de quem está vivendo. É isso, Tati? Arrasou. Muito É bom. isso aí. Tati, tem alguém querendo falar. Acho que é a Fabrícia. Pode falar, Quando Fabrícia. vocês falam Tati, somos nós duas, né? Tá. Sim, Tatis, Tá, com tá S no bom. final. Obrigada. Tá bom. Tá. Não, eu levantei a mão, mas era para na fala da Maria Laura, se eu não me engano, da Tati, não lembro, que a questão era do me encaixei aí, era para dizer, opa, bem-vindo ao time, eu não sou sozinha, mas tem muita coisa que está fazendo sentido, tá muito boa a aula, parabéns, tá? Parabéns mesmo. O importante é a gente conseguir se ver no meio das situações, né, e das falas e conseguir se movimentar a partir disso, né, para que a gente possa conseguir evoluir, colher coisas diferentes, né, situações diferentes no futuro. Eu estava aqui pensando assim, aqueles parentes que a gente acaba
causando algum tipo de irritação, e a gente não tem paciência em lidar com certas situações, é pura arrogância mesmo, e é o movimento desarmônico, como ali o Jorge complementou. E aí vai de mim mesmo, de mim ou da pessoa que está envolvida na situação, começar a entender como agir, né? Então é bem isso mesmo. Eu já estava aqui fazendo a listinha de quem que eu tenho que me resolver. Eu comecei A, B, C, D. Mergulhar, né? Ver o que tu precisa mergulhar em ti, o que tu tá resistindo para que bem possa isso. fluir, né? Muito bem, muito legal. Vai E lá, o melhor Tatinha. de tudo isso, e o melhor de tudo isso, que uma frase que volta e meia eu vou repetir aqui, é aquele de o que eu não gosto no outro, eu corrijo em mim mesmo, né? Porque e o mais legal de tudo isso é que você não pode corrigir o outro, você só pode se corrigir, né? Porque você só é por você mesmo e pelas suas ações. E o mais massa de tudo é que como a gente está completamente conectado com toda a rede, né? A gente faz parte de um organismo só, a minha melhora implica na melhora dos meus irmãos. Então, isso aí é sucesso mesmo, né? Se eu vejo aquilo eu não gosto, então eu não vou fazer e automaticamente eu contribuo positivamente para todos ao meu redor. E isso é muito legal mesmo. Verdade. Então, suporta essa forma física hereditária na primeira parte de sua vida para transformá-la com a condição do seu espírito, pelo que suas ideias dominantes acabam por se imprimir na carne, exprimindo-se em características somáticas, que é o que a Tati já falou lá, né? Eu acho que é isso, né, Tati, que tu estava falando antes, sobre a questão até dos 7 anos de idade, para depois responsabilidade, e aí que é o que daí a gente acaba tendo características somáticas, por exemplo, dores, doenças psíquicas, né? Uhum. Na verdade, mais também a questão da afinidade. Opa, peraí só um pouquinho, gente. Uhum. Me ligaram aqui bem na hora. Mas pela questão da afinidade, da organização da matéria, né? Essa segunda frase, ela complementa ali a primeira. Aí pode ir para a terceira. Assim, a nova vida, seja espiritual, seja física, se implanta diretamente nas consequências da precedente. E é lógico que a nova seja a continuação da velha, segundo um mesmo e contínuo desenvolvimento de forças. Que é aquilo, né? O que a gente plantou, a gente vai colher mais cedo ou mais tarde, e a gente é sempre responsável, né? Então, até aquela questão ali que eu falei antes, da gente ver a criança como um ser inocente, a gente também tem que ler essa questão do que ela fez em vidas passadas, que ela está recebendo agora inicialmente, né? Essas forças que elas estão voltando, porque são consequências do que já foi falado. Então, sobrepor novas iniciativas e alcançar o determinismo universal. O que você quis dizer com essas frases, Tati? Na verdade, sobrepor novas iniciativas é justamente o que a gente veio falando até, que tudo que a gente vive são efeitos, e a causa está na gente, né? Então, se eu não gosto de uma situação na minha vida, a causa sou eu. Se eu não gosto, né, de tal, enfim, de tudo, qualquer coisa que eu não goste, a causa está em mim. Então, para eu sobrepor novas, né, iniciativas, eu preciso me conhecer. Eu preciso ter consciência de que a causa está em mim, de que eu crio resistência, de que eu crio separação, que eu agravo a separação ainda mais, né? E é só sobrepondo essas iniciativas com novas, e essas novas vêm justamente de identificar esses padrões que a gente tem que são condicionados e deixar que novas vibrações e novas atitudes elas possam fluir para que a gente possa alcançar esse determinismo que é universal, né? Hoje a gente vive do nosso determinismo, de causas que a gente lançou. Como a gente já conversou antes, muito pouco é livre-arbítrio. Porque a gente, sim, a gente lançou causas em outras vidas, mas como a gente viu, a gente vem lançando ainda nessa, a todo momento.
né? Aquela minha separação inicial, eu causo ela todos os dias, através de conflitos, através de resistência, e causo separação do outro e comigo mesmo. Então, a gente ainda vive do nosso determinismo, e o objetivo é alcançar esse determinismo universal, né? Onde eu consigo me movimentar livremente, né? Onde eu sou una, meu impulso é uno com o de Deus. Pode passar, Cris, por favor. Ó, falando em sobrepor novas iniciativas, vocês precisam de ser livres, porque assim poderão observar que uma mente que é livre contém a essência da humildade. Uma tal mente que é livre e, portanto, humilde, pode aprender, o que não acontece com a mente que tem resistências. Aprender é uma coisa extraordinária. Aprender, não acumular conhecimento. Acumular conhecimento é algo completamente diferente, porque de nada adianta a gente vir aqui estudar e acumular e ler, fazer milhares de anotações, se a gente não sabe o que fazer com isso, né? Ou pior, se a gente não questiona tudo que a gente aprende. Né? A gente não se questiona, não questiona cada pensamento, o que tem por trás de cada pensamento, o que tem por trás de cada atitude nossa. Né? O que tem por trás de cada resposta que a gente dá. Então, a gente se aprisiona cada vez mais quando a gente se coloca perante a vida como quem sabe, e aí a gente não consegue aprender nada. A gente precisa ter humildade suficiente para se colocar perante a vida como aprendizes, para que a gente possa justamente identificar onde a gente está patinando, porque como a gente vem conversado até agora, existem muitas coisas que estão tão condicionadas que passam batidas, né? E a gente enxerga o mundo dessa forma condicionada, dessa forma desorientada, né, Jorge? Então é um bando de desorientado aí querendo dar pitaco na desorientação do outro, né, Jorge? E é uma luta para saber qual a desorientação ela vai prevalecer. E aí a gente cria desorientadinhos. Então, a gente precisa sempre se colocar perante a vida como um aprendiz, porque é a vida quem sabe. A gente está aqui justamente para se tocar de que a gente não sabe de nada, né? E a partir disso a gente conseguir evoluir. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou ler o próximo, então. Oi, pode falar, Jorge. Volta lá naquele slide lá, Cris. Gente, o que vocês precisam entender, o que o Krishnamurti está dizendo ali, o Krishnamurti ele trabalha muito com pensamento, tá? Com mente. Ele é especialista nessas coisas. Então, se você é inseguro, por exemplo, e você lembra da lei de causa e efeito, você lança uma trajetória de insegurança e ela volta para você, transformando você em mais inseguro. Aí depois você lança de novo a trajetória da insegurança, ela volta para você, transformando você em mais inseguro, fechando a sua mente, contraindo a sua mente. Você vai ver o mundo com insegurança. O que ele quer dizer ali? Como é que você vai transformar a tua mente livre desse problema? Então, ele diz, não é você acumulando conhecimento sobre insegurança. Então, o pensamento que criou o problema, esse mesmo pensamento não vai resolver o problema. É isso que ele está dizendo. Então, se eu sou violento e eu resolvo as questões da minha casa com violência, ou da minha vida, cada vez eu me torno prisioneiro da violência, ou do sexo, ou da traição, ou da insegurança, ou do medo, ou da revolta, ou sei lá do que passa na cabeça de cada um. Ou um conjunto de todas essas coisas. Mas como é que você pode ser livre de tudo isso, já que tudo isso vai te trazer sofrimento, ou já está trazendo sofrimento? Vai te trazer doenças, como já deve estar trazendo. Vai te privar de oportunidades evolutivas e de felicidade, como já está acontecendo. Então, ele diz, não é você raciocinando com a mente que você tem. Porque a mente que você tem, os pensamentos que você tem, foram o que geraram o problema. Então, você precisa de um pensamento que traga a sua mente livre. E esse pensamento é estudar a lei de Deus, saber esse funcionamento e saber os intrincados das reencarnações e de
qual a ideia de Deus para o momento que você está vivendo e qual o movimento correto que você precisa fazer para se tornar um ser livre e não mais fazer de novo o mesmo pensamento que criou o problema, o pensamento que deixou você no estado que você está agora, seja ele qual for, e que vai trazer maiores problemas depois. É importante vocês entenderem isso. O pensamento que criou o problema que nós vivemos hoje, nós queremos usar o mesmo pensamento para resolver o problema. Não vai resolver. Você vai piorar o problema. A questão é como você sai dessa prisão e constrói uma mente livre. É isso que ele está dizendo aí. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Arrasou. Vai lá, deixa eu abrir aqui. Tati, tu tá no computador? Sim, Miguel, isso que eu ia te perguntar, tu quer que eu leia? Porque tem bastante texto, né? Por favor, é que tá bem pequenininho aqui para mim. Tá. A insegurança é o verdadeiro tecido da vida. Se você não entender a insegurança, jamais conseguirá entender a vida. As estações mudarão, o outono vai chegar, a primavera vai chegar. Tudo vai continuar mudando. Nada pode ser tomado como definitivo. Isso é insegurança. Você quer que tudo seja certo, permanente. Mas qual seria o resultado disso? Mas já pensou qual seria o resultado disso? Eu acho que tem um ponto de interrogação ali, mas pode ser que não tenha. A insegurança mantém as pessoas vigorosas, vivas, venturosas. Saber que as coisas podem ser mudadas, mesmo sem que elas as mudem, elas serão mudadas. Então, há um grande escopo para a mudança, para a transformação. O antigo ditado diz: o homem autêntico é aquele que, ao nascer do sol, nunca onde o pôr do sol o deixou. Ou onde o nascer do sol deixa, o pôr do sol nunca o encontra. Ele está sempre em movimento, ele é fluxo, não um lago sujo que não vai para lugar nenhum. Mas todo o treinamento da nossa mente é tal que nos tornamos temerosos da insegurança. E durante toda a nossa vida estamos tentando buscar a segurança financeira, política, religiosamente. Em todas as dimensões queremos estar seguros, mas segurança significa morte em vida. Significa que amanhã será simplesmente uma repetição de hoje e hoje uma repetição de ontem. Você está vivendo? Há uma dança em sua vida? Você está se movendo, crescendo, arriscando, enfrentando os desafios de caminhos perigosos? Na aceitação do perigo, na aceitação de que qualquer coisa pode acontecer, qualquer momento, a vida chega ao seu melhor, à sua plenitude. Oxo. Que texto, hein, amiga? Nossa, eu devia estar bem poeta, né, quando eu fiz essa aula. Mas é muito maravilhoso mesmo. Muito, muito incrível, né? Muito autoexplicativo, né? É porque a gente se agarra nisso. Na verdade, a gente não muda porque a gente se agarra, né, ao velho. A gente não quer deixar o velho morrer. A gente tem medo do novo, né? Então, a gente se agarra ali no que a gente criou da gente mesmo porque a gente tem medo, né? É o medo que não deixa a gente ir para frente, assim. Nossa, muito bom mesmo esse texto. Não lembrava Inclusive, a dele, gente muito se bom. afeiçoa à dor por ser uma dor conhecida, né? Então, a minha zona, lembrando que zona de conforto não significa ausência de dor ou presença de prazer, né? Mas sim, a zona de conforto é onde você está, não conhece. Então, você se limita àquilo e você não expandir, você não quer expandir. Porque aquela dor que é conhecida, você já sabe como dói. Então, a dor desconhecida ou liberdade desconhecida é uma coisa que acaba deixando a gente inseguro de fato, né? E a busca da falsa segurança, porque eu acredito que a segurança ela é ilusória, ela, na verdade, faz com que a gente perca motivo de aprendizado, assim, de tentar o novo
todo dia. Tem até uma poesia falando sobre isso, né? Falando sobre uma nova música, um novo sabor, uma nova visualização de algo. Então, a gente ficar nesse padrão, né? Eu sou assim, é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim e eu não vou mudar. Quando você se intitula de algo, você também já tira todo o resto, toda a identidade do que você pode, né? Todas as suas características, porque a gente tem tudo dentro da gente, então a gente é tudo. Só que se a gente se limita em ser uma coisa só, a gente não vê que tenha vida, tenha movimento e tenha aprendizado, né? Porque se a gente fica na mesmice, a gente não sabe o que vai acontecer assim, no decorrer do tempo, quais são as minhas possibilidades, né? Sim. E além de tudo, a gente é controlador, né? A gente é muito controlador. Então, porque a gente não confia na vida. Jorge, por que a gente não confia na vida? A gente é muito arrogante, né? Que a Tati falou ali, porque você é tão apegado do jeito que você tem medo de que algo vai ser pior do que o estado que você está, né? E você não conta que vai ser melhor, não é? E foi muito bom o que a Tati falou, o texto também é maravilhoso, e nós poderíamos inverter ali. Ele diz, o homem que no nascer do sol é um, no pôr do sol é outro. Aí eu posso fazer a pergunta para todo mundo, e cada um faz a reflexão, se quiser falar. Se você acorda de um jeito e dorme todos os dias do mesmo jeito, quantos anos você tem hoje? Quantos anos você faz as mesmas coisas todos os dias? Aí eu vou colocar mais uma coisa. Se todos os dias são diferentes, porque tudo no universo é individual. Não tem um dia igual ao outro. E para todos os dias, Deus tem uma ideia nova para cada um de nós. Alguém já tentou colapsar essa ideia nova todos os dias, acordar e perguntar para Deus qual é a ideia que o Senhor tem para mim hoje? Qual o movimento que eu preciso fazer? Ou você já acorda do jeito que você já acorda, toma o café que você está acostumado a tomar, veste as roupas que você gosta, as mesmas roupas todos os dias, faz os mesmos movimentos todos os dias e vai dormir do mesmo jeito que acordou, isso por milênios. Prestem atenção. Façam essa pergunta para vocês, porque se a aula não levar vocês a vocês perguntarem, a vocês levarem isso para dentro de vocês, não vai resolver nada. Se isso ficar a nível só de que eu estou ouvindo e está tudo maravilhoso, não serve para nada. Vocês têm que raciocinar com isso, pensar com isso, fazer essas perguntas para vocês. Aquilo que a Tati Tessarolo falou, você tem medo de fazer uma mudança, mas se você não fizer mudança, vai ficar no mesmo. Todo dia é diferente, todos os minutos, todos os segundos trazem uma nova proposta, e Jesus deixou claro isso, a cada dia é dado, né, o seu saber, o seu problema, e no outro dia tem outro saber e outro problema, e um dia está contido no outro. Se eu pegar a ideia de Deus de ontem para mim, pegar a ideia de hoje, eu tenho um acréscimo. Eu tenho um sentido para a minha vida que não seja viver inseguro, com medo, com raiva, com revolta, com depressão, com doença, com pensamentos terríveis, sabe? Perguntem para vocês mesmos. Todos os dias que você viveu até hoje, você acordou e dormiu do mesmo jeito? Respondam cada um. E aí, gente? Comentário rápido, pegando isso que o Jorge falou, né? Eu estava assistindo uma aula da Mansão do Caminho, série psicológica da Joana de Ângeles, e ela é dada por 2 psicólogos, é muito bacana. E ela estava falando sobre isso, que o cérebro da gente, o cérebro mesmo, o físico, né? Por esse comportamento, o cérebro vai criando caminhos. E aí fica um hábito, tu cria um hábito, inclusive, no cérebro, né? Porque vai fazendo as sinapses e é como se o cérebro só conhecesse um caminho, porque a gente faz sempre as mesmas coisas.
E se a gente for parar para pensar, é tão interessante, porque se tu vai comer uma pizza, uma coisa boba, a gente sempre que escolhe o mesmo sabor, porque a gente tem medo de arriscar um que a gente não goste, né? Ah, vou comer uma torta. Ah, eu vou pedir aquela para não arriscar, porque vai que eu não goste. E assim a gente vai fazendo todos os dias, o tempo inteiro, criando hábitos sem nem perceber, e não se dá oportunidade nenhuma. E acha que a vida está fadada àquilo ali que a gente vive. E se a gente olhar, eu estava conversando com o Jorge ontem, é como se a vida, Deus estivesse ali, ó, com a mão pendurada, esticada, ó, me dá a mão aqui que eu estou querendo te levantar, e a gente não vê nada. E está tudo muito, muito perto da gente. É só uma questão de pensar diferente. E a gente escolhe sofrer, porque a gente cria hábitos que são ruins, né? A Helena quer falar. Pode falar, Helena. Sim, bem rapidinho, só para contribuir. Vocês vão até rir do meu exemplo, mas domingo foi um dia que... Domingo não, foi ontem, né, que foi feriado. Ontem eu fiquei em casa e tal, e aí fiquei na cama até mais tarde, levantei aquela coisa, e não arrumei a cama. E eu sou muito metódica, assim, sabe? Eu tenho que levantar e arrumar a cama. Deus me livre de deixar minha cama sem arrumar. E aí foi justamente, eu pensei assim, eu não vou arrumar a cama hoje, vou fazer, sabe, uma coisa tola. Mas eu queria dizer para vocês o quanto foi difícil para mim passar o dia sem pôr a coxa, sem tirar a manta, pôr a coxa. Olha, eu fiquei ali assim, eu passava na porta do quarto, aquilo me incomodava. Agora vocês olham que coisa ridícula. Olha sabe? o tamanho assim, tamanho do o condicionamento. Tamanho do condicionamento. Estendo roupa, eu tenho que estender por tamanho. E se alguma coisa sai do tamanho, eu vou lá, volto, às vezes arrumo o varal inteiro. Então, olha que coisas tolas, gente, sabe? Coisas tolas, mas e assim a dificuldade, o quanto a gente é apegado a essas coisas. Coisas bem tolas, mas é um exemplo bobo, mas para ver o quanto a gente é condicionado, né? Só isso eu queria colaborar mesmo. Justamente, esse é um condicionamento físico que tu vê, né? Ah, eu não coloco a roupa assim, eu como o que eu quero. E agora tu imagina isso a nível mental, de pensamento. O quanto que a gente não colabora aí para o nosso sofrimento, né? Porque o pensamento, se eu já estou externando isso em coisa prática, imagina a cabeça da gente, é uma loucura, né? Pensa igual o tempo inteiro, todo dia. É isso aí, meninas. E a gente já... Porque se todo dia eu vou para o trabalho e, sei lá, eu torço pé na esquina, é porque todo dia eu vou, quando eu for para o trabalho, eu vou torcer meu pé na esquina. A gente meio que já é isso, né? Não tem outras possibilidades. A gente já é bem condicionadinho até nesses pensamentos, e que se a gente for parar para pensar, esses pensamentos porque se o macro reflete o micro e o micro reflete o macro, esses pensamentos, eles refletem o que a gente faz no nosso dia a dia, de mecânica, de material, falando como exemplo, né? E do que a gente acaba sempre pensando, né? Por exemplo, se eu tenho uma atitude X, eu sempre vou lá e julgo essa atitude X que eu não concordo, por exemplo. Eu não vou lá e penso... tem a livre escolha dela, né? E respeito isso, ou exercito o olhar de outras formas, me colocar como uma pessoa mais empata, por exemplo, né? Para entender a situação de cada um, a gente simplesmente bota naquele mesmo bolo de julgamento, né? Isso aí. Amiga, nós tu temos queres alguém que... querendo falar. A Claudine, acho que está na frente. Eu acho que quando eu levantei a mão, a Cris já estava. Então, Cris Tessarolo, por favor. É que eu acho que só eu vejo, né? Vocês não veem as mãozinhas, né? Não, eu não. Então, sou obrigada Eu a fazer. Tu vê? Então tá. Vai lá, Oi, Cris. gente, boa noite. Tudo bem? Fiz. Então, gente, é que a Cris estava fazendo um comentário que eu fiquei pensando, já venho pensando há algum tempo. E o condicionamento, tanto ele físico, como foi o exemplo da Helena, quanto o condicionamento mental, que ele te aprisiona mais do que o físico, né? Eu acredito. No meu caso, ele me faz sofrer, porque eu fico querendo controlar e fico querendo achar que as coisas têm que acontecer do meu jeito, e
enfim, na minha situação, isso, e eu acabo sofrendo. Será que isso acontece só comigo? Não. Na verdade, tu tem um problema que é de controle, né? E a vida, ela te coloca diante de situações para que justamente tu possa te dar conta disso e que tu possa ser livre e não uma prisioneira do controle. Mas aí as oportunidades vêm e meio que tu acaba agravando, né, o teu problema de controle. Então é por isso que a dor vem, né, o sofrimento vem, para que justamente tu impeça que tu te afundes mais, né? O sofrimento, ele vem, a dor, ela vem por uma desses motivos, né? A dor, ela vem para ti como libertação, para que a partir disso tu possa lançar novas causas e se liberte disso, se liberte da dor, né? Então, isso até me lembra uma situação de uma conhecida minha que falou que ela é noiva de um cara e ela estava morando com ele e ela queria... Ele nunca foi daquele jeito, até os amigos falam, enfim, isso não existe, né? Mas... E ela falava, assim, que ela é muito controladora, então ela queria que ele mudasse para ela conseguir controlar direito. E ela estava falando isso com a maior razão, assim... Não, o que eu estou querendo dizer, eu estou querendo dar um exemplo, é que o certo na cabeça dela é que ele mudasse para que ela pudesse controlar a gente, sabe? Gente, eu sou controladora, eu preciso controlar, e a gente faz isso. A gente quer que as coisas mudem, que o outro mude, que o nosso trabalho seja diferente, que a nossa família seja diferente, para quem tem marido, para quem tem filho, que eles sejam diferentes, para que a gente possa continuar controlando bem direitinho, né? E justamente essas coisas acontecem para o contrário, né? Para que a gente possa lançar outros tipos de causa, para que a gente não seja mais prisioneiro, para que a gente tenha as rédeas da nossa vida e que a gente não sofra mais. Não sei se isso respondeu a tua pergunta. Na verdade, a gente não tem controle de nada, e isso eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa admitir. A gente não tem controle. Porque quantos dias tu acorda ou tu prevê todo o teu dia no dia seguinte e sai tudo ao contrário, né? E a gente é que insiste em achar que tem controle de alguma coisa. Então, por isso que a gente não confia, né? A gente não confia na lei, não confia na vida, porque a gente acha que controla, que a gente quer ser Deus, né? E a gente não controla absolutamente nada, absolutamente nada. E o bacana de entender a lei é isso, que tu tem que confiar, porque tu não tem o poder de controlar. E a partir do momento que tu entende que é tudo benéfico, é tudo para o teu bem, e que tu te coloca nesse movimento, tudo fica muito mais tranquilo. É isso. Acho que a Clô... Posso só fazer não sei se a Cris comentário final para fechar? Eu queria... Só um pouquinho, Cris. O Jorge, deixa só o Jorge complementar, então. Deixa ela terminar de falar. Pode falar, Cris. Não, eu queria dizer que, assim, tá tão rico tudo que eu tô passando com vocês aqui no curso, e muito denso, que eu estou muito feliz de vocês estarem passando esse curso pra gente e disponibilizando o tempo de vocês. Eu cheguei a comprar um caderno e fazer anotação, porque é muito legal, é muita coisa. Gente, para todo mundo entender, nós vamos estudar mais isso lá para frente. Tá? Todos nós somos controladores, porque todos nós somos egoístas, não é só a Cris. Existe um movimento de intensidade. Uns são mais intensos no controle, outros menos. Uns se deixam controlar, né, porque está levando algum tipo de vantagem, ou porque está acomodando uma situação, e outros têm tenacidade em ser controladores mesmo. Mas todo mundo é controlador porque faz parte do conteúdo do egoísmo. E nós somos controladores porque nós somos inseguros e nós não confiamos no processo da vida. Tem pão. Então, nós achamos ali, que a gente controlar... Oi? A gente acha que controlando nós vamos ter segurança e
certeza que aquilo vai dar certo. Aí que está o controle, o que é uma mentira, ok? É uma mentira. E esse controle, ele torna-se uma prisão muito difícil, porque ele aumenta o egoísmo. E o que o egoísmo faz? O egoísmo separa você de Deus, separa você de tudo que é vida, de tudo que é felicidade. Deus significa vida, felicidade, alegria, paz, abundância, harmonia. Quando você quer controlar, você se separa. E aí você tem tristeza, depressão, amargura, desconfiança, insegurança, incerteza, medos. Quanto mais você se afastar, mais isso aumenta, mais infeliz você vai ser. Então, você tem aí um sistema complementar desarmônico, onde Deus faz um movimento para te salvar e você quer controlar o movimento, tendo revolta. Então, há uma desarmonia, e essa desarmonia vai fazendo você se afastar. O movimento é de Deus. Se você, ou qualquer um de nós, quisermos ter alegria, felicidade, paz, abundância e harmonia, nós temos que confiar no processo da vida, deixar que cada dia aconteça normalmente, sem querer controlar nada, sem ter medo de nada. Simplesmente viva. Você está aqui para viver. O mundo é feito de experiências, e você precisa experienciar. Cada dia é uma experiência nova, e você precisa viver a experiência, porque na experiência tem um conhecimento. Mas se você quer controlar a experiência, você não consegue o conhecimento. A experiência se repete, e ela se repete, e você controla mais, traz infelicidade. O sistema de controle faz a gente também trabalhar na defensiva, não é? De ter medo de tudo, de querer se distanciar de tudo. Então, como uma pessoa pode viver 24 horas num estado de alerta tão grande, de estar controlando tudo e na defensiva com tudo e com todos, e estar inseguro quanto ao futuro, e esperar que um problema surja a cada momento, porque é assim que a mente dele vai trabalhar. O pensamento dele vai trabalhar que a cada momento vai surgir um problema, uma circunstância desagradável, que alguém vai trazer e vai te criar um problema. Como a pessoa pode viver desse jeito? Não seria mais fácil confiar em Deus? Porque todo o universo ele é construído na base do amor e da bondade. É só eu deixar viver. Ninguém vai me fazer mal. Não existe nada que aconteça no mundo se Deus não quiser e não tem controle que vai fazer eu mudar isso. Mas eu posso viver em paz, me relacionando bem e harmonicamente com Deus e sendo feliz a cada momento, entendendo as imperfeições de todo mundo, porque eu também sou imperfeito. Então, Cris, relaxa um pouco. Você não vai conseguir mudar nada, você vai conseguir ficar estressada e muito doente, se você quiser controlar tudo. E como a lei de causa e efeito diz que cada vez que você faz, você se contrai mais, cada vez que você usa de controle, você aumenta a sua insegurança, você aumenta o medo, você aumenta a incerteza e você aumenta tudo de ruim que tem dentro. Tá bom? Todo Tá mundo bom, entendeu? tô no caminho, tô no caminho. Ok, então. É só você falar com tua irmã é professora disso. Oi, Clô, pode falar, querida? Depois dessa fala do Jorge, nem preciso falar nada. Muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Eu estava muito pensando sobre tudo isso que o Jorge estava falando. E a gente vai ter a oportunidade de conversar mais profundo sobre o mentalismo. O quanto a gente subutiliza a nossa mente, né? Porque a gente tem um gasto enorme de energia em todo esse processo aí, que como você, Cris, eu também sou super controladora. Então, estou gastando uma energia gigantesca nesse processo de condicionamento, né, do controle, ou enfim, dos vários outros que a gente tem, e não utiliza essa mesma energia para tentar compreender e transformar, que é o que a gente deveria estar preocupado em fazer, né? Então, a gente fica dando mais força e tá, né, sempre em vão um trabalho de manter tudo isso, os sofrimentos,
ao invés de tentar compreender, pelo menos, e ir transformando. Então, o quanto a gente está subvertendo o poder que a nossa mente tem, né? E aí sempre fica nessa questão de que tudo é mecânico, aí desde os atos mais pequenos até esses mais grandiosos, que nos aprisionam em questão de pensamento e depois reverbera nas nossas atitudes, o quanto a gente não expande essa mente e se torna cada dia mais refém dela, por acreditar só nesse nível aí que a gente tem conhecimento, que é um nível mecânico. Então, é só isso, só para complementar um pouquinho. Tati, deixa eu dar um complemento no que a Claudine falou aí, e eu ia falar antes, mas, gente, o que vocês precisam entender também é o seguinte, o universo ele é vibração, tá? Ele é onda e vibração e frequência. Então, quando todo mundo tem um pensamento, você tem um pensamento numa determinada frequência, e ele vibra como onda. Essa onda, ela tem um poder de atração, ok? Então, ela atrai para você tudo que você tá contido naquele pensamento. Então, se você é controladora, você vai trazer para o seu campo só gente que vai te dar incertezas maiores, problemas maiores, porque o teu nível de atração é esse. Concomitante com isso, como a Claudine falou, como a gente é uma corrente elétrica trabalha numa frequência e vibra nessa frequência, nós somos magnetismo, que é a parte energética que a Claudine se referiu ali. Então, você pega, através do seu pensamento, transforma todo o seu magnetismo em magnetismo ruim e vibra com um pensamento que traz para você tudo aquilo que você tem medo que aconteça. Que é uma relação quântica, que é uma aula que a Tati Tessarolo vai dar para nós, que você está se relacionando com o campo do medo, o campo da insegurança, o campo da incerteza, o campo que vai dar tudo errado. E tua mente trabalha que todo tempo que vai dar tudo errado, e que você vai ter um problema, e que não vão gostar de você, que não vão gostar do que você fez, que não sei o quê, que teu chefe é isso, que teu chefe é aquilo. Opa! Pronto. Se transforma tudo quanto é fluido em fluido ruim e atrai para o seu campo tudo que você não gosta. Enquanto seria mais fácil, como a Claudine disse muito bem ali, e eu acabei de aprender com ela, é transformar o pensamento, modificar o pensamento, sair da prisão e transformar todos os fluidos em fluidos de paz, de harmonia, de tranquilidade, e você vai atrair para o seu campo só coisas boas. Depende de cada um. O que você está fazendo, você é responsável. Então, despertem para o potencial que cada um tem. O mesmo pensamento que ele é usado para o negativo, ele transformando, ele vai para o positivo. Depende de cada um de nós, de cada um de nós. Vai ter mais trabalho agora porque está dentro da prisão, de tanto fazer, aprisionou a mente, que é o caso agora de transformar uma mente presa numa mente livre. Então, é descobrir os padrões que você está aprisionado e começar a sair desses padrões com movimentos de liberdade agora. Gente, eu tenho uma notícia que é boa para vocês. Não tem como, vocês vão ter que fazer. Não tem varinha de condão, não tem santo que vai descer e dizer assim, olha, você agora virou o cara mais bonzinho do universo. É mentira, ok? Tem uma lei de responsabilidade que você fez tudo que você fez com você, você vai ter que desfazer tudo no sentido contrário. Então, é bom começar a fazer, não adianta demorar muito. Se demora muito, sofre mais. Não é isso, Claudine? Isso Claudine também falou para mim. Ai, ai, Jorginho. Vamos lá, Tati. Tatinha, tu podes ler, por gentileza? Leio sim. Um exemplo. O primeiro momento da ação é o desejo e a motivação. Um é dado pelo meu temperamento, a outra é limitada pelo meu conhecimento. Todavia, nos limites desse determinismo, dado pelo meu passado, do qual derivo, e dentro daqueles do meu conhecimento, sou livre. Escolherei naquele âmbito um determinado tipo de força, lançarei em uma dada direção. Se esta escolha deriva dos meus precedentes,
Dela, por sua vez, dependem todas as consequências. Minha responsabilidade cobrirá o campo de todo o interesse composto. E isto é justo porque, se tudo hoje se origina como consequência de precedentes aos quais está ligado o efeito por princípio de causalidade, no seu início, aqueles precedentes foram sempre desejados. Com isto, determinamos os limites da realidade, os quais, seja também na forma do interesse composto, não vão jamais além do que foi livremente desejado. Intervém, então, o determinismo do ambiente com a influência, dar-se-á o encontro e a resultante será dada pela natureza e potência do meu impulso e pela natureza e potência dos impulsos do ambiente, tudo combinado juntamente. Pode continuar, Tatinha. Desejo e motivação. É que a gente já está falando disso já há um tempo, né? Sobre Sim. a lei da causa e efeito, sobre o que eu lanço, sobre o que eu colho, do que eu lancei, e que, né? Aí, ali como ele falou, o primeiro momento da ação é o desejo e a motivação. Então, esse impulso, ele vai vir de acordo com a minha escolha, claro, né? O meu livre-arbítrio tem um determinismo enorme, mas eu ainda sou livre para escolher sobre o que eu estou colhendo, né? Então, se eu estou colhendo revolta e eu coloco mais revolta em cima, eu digo cada vez mais a minha liberdade diante disso e vou sofrer cada vez mais consequências diante disso também. Então, assim, né, pessoal? Tá nas nossas mãos. Verdade, até porque a lei é de justiça. Oi? Eu tenho uma pergunta para fazer. Então, tudo que está acontecendo na minha vida é meu desejo e minha vontade, é isso? Não Meu é desejo, culpa minha da vontade. esposa, nem do marido, nem do tio, nem da tia, nem do amigo, nem do inimigo. Pelo que está dito ali, a Tati confirmou, tudo é porque eu desejei, é minha vontade. Então, tudo que acontece comigo é minha vontade. É isso, Tati? Só gostaria de confirmar para mim poder me mudar, né? Me Minha transformar. vontade e minha Exatamente. responsabilidade. Olha que legal, que legal. O problema é que a gente usa a nossa vontade para se deixar ser dominado, né? Por todos os impulsos que chegam, enfim. Então a gente usa a nossa vontade para não ter vontade. Para deixar que esses impulsos, principalmente os instintos, né, eles nos guiem e façam o que quiser da gente. A gente não tem domínio algum. Inclusive, a gente até dá bastante atenção e considera, prefere dar vida para eles do que realmente a própria vida, né? Então, com certeza, a responsabilidade é nossa e isso é ótimo, porque não tem como eu lançar alguma coisa e receber uma diferente, ou seja, não existe injustiça, nada, nada qualquer situação que a gente tenha passado na nossa vida, nada, não existe vítima, né? Tudo que a gente passa são efeitos de causas que a gente tem na gente, sejam de coisas que a gente já fez ou coisas que a gente continua fazendo, né? Então, sim, a responsabilidade ela é toda nossa, mas a boa notícia é que só depende da gente mesmo mudar. Se a gente não gosta dessa situação de vida, né, de tudo isso, ou até mesmo na gente, né? Porque toda essa situação de vida reflete o que a gente tem dentro da gente, né? Então, se a gente não gosta de tudo isso, é um convite para a gente mergulhar dentro da gente, né? E conseguir, pelo menos, um pouquinho descristalizar esses pensamentos que estão tão enraizados, que geram esses comportamentos, que fazem com que a gente lance esses impulsos e fique cada vez mais preso, né? Na teia que a gente mesmo criou. Tá bom. Eu queria só
complementar o que a Tati está falando agora e juntar com esse slide, na frase ali eu fiquei muito presa. Ele diz: um é dado pelo meu temperamento, que está relacionado ao desejo, e a outra é limitada pelo meu conhecimento, que é a minha motivação. E a gente está acabando de falar que tudo que acontece na nossa vida é desejo, fruto da nossa responsabilidade. Então, por exemplo, existem situações muito doloridas, e eu vou botar a depressão. A depressão, se a gente coloca ela como é a minha vontade, é o meu desejo, é a minha responsabilidade, se eu tenho, por exemplo, um desejo em cima dessa situação de sair disso, pega a reflexão dessa primeira frase. O meu desejo é dado pelo meu temperamento e o outro é limitado pelo meu conhecimento. Então, a minha motivação para complementar o desejo seria ter conhecimento a partir disso que eu estou passando. O que eu com isso? Qualquer seja a situação, eu dei exemplo da depressão, mas qualquer uma, o que vai te motivar a entender, a passar pelo que você está passando, a viver, realmente a viver, a deixar o desejo, é conhecer o que você vive, é entender por que isso acontece, é ver de todos os ângulos, é se questionar, é tudo que elas estão falando aqui na aula, porque é a motivação que vem da vontade. Essa é a realidade. Porque quanto mais teu conhecimento, menor o ego se manifesta. Menor é o teu desejo em cima daquilo. E maior é a tua motivação de querer a situação. E quando tu entende a situação, ela para de existir de uma maneira tão dolorosa. Era só isso. E é muito curioso, tem que trocar o engraçado. É muito curioso porque pensem numa situação, sei lá, vou dar um exemplo aqui que me veio na cabeça agora. Ontem, quando eu estava vendo o jornal e eu vi a situação lá do pessoal formando um grupinho e atacando ali os jornalistas, automaticamente foi um impulso, já me veio um impulso de revolta, assim, sabe? Uma coisa assim louca. E aí, esse impulso é como a Tati já até falou antes, os impulsos, eles dominam a gente num ponto onde a gente não tem mais escolha, porque ele só vem, bum, e de repente eu tô dominada por revolta, eu tô irritada, e eu tô deixando que isso crie, eu tô alimentando isso. E eu não sei vocês, mas de certa forma isso é prazeroso para mim. Eu alimentar essa revolta, eu alimentar essa irritação me causa prazer. Então, eu acabo deixando esse impulso simplesmente me dominar e continuo sempre fazendo o que eu sempre fiz, que é alimentar a revolta com mais revolta, para que ver quem que vence no grito, né? A revolta ou a tua revolta? Vamos ver quem é a revolta que fala mais alto aqui. Então, isso é prazeroso, né? Isso é uma motivação, porque me gera prazer, é conhecido já. Então, eu sempre vivo num mundo que é dualístico, e eu posso, ao contrário da revolta, cultivar a mansidão, né? Que é algo que eu não tenho praticado ultimamente, porque não é um impulso que me gera automaticamente. O que me motiva? Querer mansidão ao invés de continuar de brecha para a revolta. Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar no dia a dia, né? Não é a gente estudar aqui e terça-feira a gente vem falar mais um pouquinho sobre isso. É a gente botar em prática mesmo. É amanhã, quando meu chefe ou quando alguém, sei lá, na rua falar mais alto comigo ou for grosseiro, qual vai ser o meu intuito? Qual vai ser o meu impulso? Eu querer gritar mais alto? Né? Eu querer na força de quem que está mais revoltado aqui, ou eu que ele tem o livre-arbítrio dele e a escolha dele de fazer aquilo e entender que eu estou podendo experienciar a situação para cultivar novos ais, novas trajetórias, novos impulsos. Então, a gente põe isso para toda a nossa vida, né? Aqui a gente está discutindo sobre a nossa vida, sobre as nossas experiências, o que eu posso fazer a partir de agora, entendendo que esses impulsos devem me dominar, e sim me trazer conhecimento do que eu vou fazer a partir daqui.
É isso mesmo, Tatinha. Eu tenho um amigo chamado Jorge, e ele me ensinou que nós já somos mansos, né? Então a gente precisa identificar o que está impedindo, o que está nos impedindo de sermos mansos, né? A gente não precisa alcançar essa mansidão, a gente já é a própria mansidão. O que eu estou utilizando que está me separando dessa mansidão, do outro e de mim mesmo, enfim. Que é isso aí que tu falou, né? São esses impulsos que dominam a gente, porque são conhecidos e a gente usa deles mesmo, a gente usou já há muito tempo atrás e continua usando. Então, eles são conhecidos, eu vou usar ele mesmo, né? Porque eu quero, enfim, quero ter o controle de tudo. Então, eu não quero usar nada diferente. Não quero ter um resultado diferente, né? Então, é muito perfeito isso, tudo que tu falou. Amei. Falta 1 minutinho. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Cris, faltam quantos slides? Peraí que eu não tô conseguindo... Tá me ouvindo? Ah, agora deu. Eu não tava conseguindo tirar a câmera. Ah, peraí que eu abri tudo aqui para ver. Só um pouquinho, deixa eu já te digo. Tá, alguém quer falar alguma coisa enquanto isso? Faltam, na verdade, 2 slides, que são 2 exemplos. Eu gostaria de falar sobre a oração, e aí, se vocês me permitem, eu já vou fazer a oração final. Comentar com quem está assistindo, porque, assim, são um conjunto, a gente está tendo muita informação nova, né? E eu gostaria de sugerir a cada um que participa desse grupo e que muitas pessoas têm me dito que vão ver posteriormente, né, pela gravação, mas que criassem o hábito da oração. Esse hábito de se conectar com Deus, ele é fundamental na vida da gente. Acho que a gente já conversou sobre isso, né, entre nós mesmos aqui, os participantes da coordenação, e de a gente poder tirar uns momentos do dia, que seja 5 minutos, 10 minutos, se recolher e sentir essa força dentro da gente, sabe? Essa conexão com Deus verdadeira, eu vou chorar? Não vou chorar, né? No final. Mas eu quero dizer para vocês, assim, acho que a Maria pode dar esse depoimento, a própria Tati, né? Que faz tanta diferença. Porque aí o que acontece? Eu me conecto com esse Deus que tem dentro de mim, que está dentro de cada um de vocês, indiscriminadamente, porque somos todos filhos de Deus, isso é muito importante que todo mundo saiba, e filhos amados, e que a gente não está aqui para sofrer de graça, e sim que a gente precisa realmente aprender, e que essa conexão ela traz uma força muito grande, porque eu sempre digo, né? É como se tivesse tudo muito aqui e eu não enxergo. É como se Deus estivesse com a mão estendida e eu não vejo para segurar nessa mão. Então, essa é a dica de hoje, né? De que cada um possa realmente ter isso como hábito, criar esse hábito diário e daqui a um tempo a gente pode até conversar sobre isso, né? De que como mudou a rotina de cada um. E aí eu vou convidar vocês para fazer a oração, pode ser? Então, que cada um possa fechar os seus olhos. Imaginar uma luz prateada inundando o ambiente que vocês estão agora. Que cada um, eu sei que está na sua casa, e que esse ambiente seja inundado de uma luz muito brilhante, muito prateada, e que cada membro da família de vocês esteja recebendo essa chuva de bênçãos. Mestre Jesus, derrama sobre cada um de nós tuas energias benéficas e curadoras. Somos gratos por tudo, Pai. O que tens nos dado, todas as oportunidades de aprendizado, para que possamos exercitar o amor, a compaixão, a resignação e a caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja mal, e que assim seja. Somos gratos pela noite de hoje e uma boa noite a todos vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até semana que vem. Até. Gente, Boa até noite. mais. Boa noite, boa noite. Boa noite.